Olá a todas e todos. Eu me chamo Alex Venâncio, sou estudante de museologia da Unirio e voluntário do Museu das Remoções. Gostaria de agradecer primeiramente ao grupo de pesquisa MEI, Museologia Experimental e Imagem, à Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e ao ICOFON, Comitê Internacional para a Museologia. Eu estou aqui hoje para mediar a fala da Sandra Teixeira, que é moradora resistente da Vila Autódromo, no Rio de Janeiro, e cofundadora do Museu das Remoções. Bem, o seminário esse ano fala sobre museus, ação comunitária e decolonização. Bom, os museus tradicionais são entendidos como um local de narrativa hegemônica. E a ação comunitária a gente entende como ações de grupos minoritários ou excluídos pela sociedade de alguma maneira. Nesse sentido, eu só consigo entender a decolonização em espaços museais a partir da ação comunitária. A ação comunitária, quando ela tem o papel de questionamento dessa narrativa hegemônica dos museus tradicionais, ela abre espaço para uma contranarrativa. Essa contranarrativa, desde que incorporada por esses museus tradicionais, contribuem ou podem contribuir para o processo de decolonização desses espaços. Lembrando que quando eu falo em incorporar essa contranarrativa criada pelas ações comunitárias, não basta simplesmente fazer um seminário nesses espaços ou pedir doação de acervo para essas ações comunitárias. É preciso dar voz a essas ações comunitárias. É preciso dar voz a essas comunidades. É preciso dar voz a essas contranarrativas. Você vai encontrar esse tipo de exemplo na fala da Sandra Teixeira, que vocês vão ver logo em seguida. Como uma comunidade que foi oprimida pelo poder público e pelo capital privado conseguiu, através da luta e através da criação de uma contranarrativa, que é a luta contra as remoções, ascender ao papel de museu e conseguir espaço em espaços tradicionais, como o Museu Histórico Nacional, como o Museu da República, como o Museu de Arte do Rio, como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, enfim, vários outros museus que já tiveram algum tipo de colaboração do Museu das Remoções e ou de seus moradores da Vila Autódromo. Peço que vocês prestem bastante atenção na fala da Sandra Teixeira agora e nas questões do Museu das Remoções. São questões que trazem à tona problemas do nosso dia a dia, de toda a comunidade internacional, né? E que também é um assunto que pode e deve entrar nos museus tradicionais. Com vocês, então, agora, Sandra Teixeira, do Museu das Remoções. Olá para todas e todos, meu nome é Sandra Maria, sou moradora da Vila Autódromo e cofundadora do Museu das Remoções. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, para participar desse evento e também pela oportunidade de, mais uma vez, poder contar a história de resistência e luta da Vila Autódromo e também o nascimento do Museu das Remoções. Bom, a Vila Autódromo é uma comunidade que ela tem a sua origem na década de 60. Ela fica situada no Rio de Janeiro, às margens da Lagoa de Jacarepaguá, e originalmente ela surge como uma colônia de pescadores na década de 60. Era um grupo de pescadores que moravam ali e viviam da pesca local. Na década de 70, com a construção do autódromo de Jacarepaguá,
no final da década de 70, a comunidade acaba crescendo um pouco, porque na época não havia muita infraestrutura, né? Não tinha muita urbanização na região, então a infraestrutura de transporte era muito difícil, o acesso àquela região não era fácil, então muitos operários que vieram para trabalhar na construção do autódromo acabaram sendo acolhidos e se fixando na Vila Autódromo, na colônia de pescadores. Depois, logo em seguida, teve a construção do Rio Centro, que é um centro de convenções, também próximo ao local, e que também atraiu muitos operários para a região. E, na sequência, a própria urbanização, expansão, movimento de expansão urbano da Barra da Tijuca, que é um bairro vizinho e estava em desenvolvimento, construção de grandes vias, shopping center. Tudo isso faz com que esses operários eles acabem se fixando e trazendo suas famílias para se fixar a moradia ali. Com a proximidade do autódromo, por ser uma comunidade situada ao lado do autódromo, a comunidade acaba ficando conhecida como Vila Autódromo. Então aí vem a origem do nome Vila Autódromo, né? No final da década de 80, é fundada a Associação de Moradores da Vila Autódromo, mas visando principalmente a organização da comunidade, né? Enfim, no início da década de 90, o que acontece é que essa expansão urbanística ela vem acompanhada, como sempre, da especulação imobiliária. E isso resulta na remoção de muitas comunidades da região. Nós tivemos muitas comunidades removidas para a construção de shopping center, como foi o caso da comunidade do Via Parque, e outras tantas. Então nós temos na Vila Autódromo o reassentamento de famílias da comunidade Cardoso Fontes, feito pela própria Secretaria de Habitação, na época que a comunidade é removida para a construção do hospital. Depois nós tivemos moradores, várias famílias também da comunidade da Cidade de Deus, removidos da Cidade de Deus, que são reassentados na Vila Autódromo pelo governo do estado. E, assim, contraditoriamente, ao mesmo tempo que a comunidade servia como local de reassentamento para famílias removidas da região, a comunidade também começa, na mesma época, ser ameaçada de remoção. Porque, afinal de contas, ela está em uma região que está em desenvolvimento urbano e com um processo de especulação imobiliária crescente. Então, essas ameaças de remoção, elas fazem com que a comunidade comece a se organizar na luta, na resistência, começa a ver a formação da resistência da Vila Autódromo contra as ameaças de remoção. Bom, essa resistência da Vila Autódromo, ela vai perdurar por todos esses anos, né? Vai ser 30 anos de resistência formadas e uma resistência que ao longo desses anos vai ter à sua frente várias pessoas, grupos de pessoas diferentes. Então essa resistência, ela composta por muitas mãos, né, ao longo desses anos, em cada período um grupo de pessoas foi assumindo a frente, a liderança dessa resistência, e assim foi sendo construída a resistência da Vila Autódromo. Bom, com isso nós conseguimos grandes conquistas, né? Nós conseguimos 2 títulos de concessão do uso da terra, que nos garante a moradia nessa terra por 200 anos. São 100 anos, prorrogáveis por mais de 100 anos, e na verdade 99, mais 99. Então, são 2 títulos que garantem a moradia dessas famílias nessa área por 200 anos. Depois nós tivemos a Lei Complementar 74, que define a área, a terra onde está localizada a Vila Autódromo
como uma AES, uma área de especial interesse social, e que foram conquistas que legitimaram a nossa moradia, a nossa resistência, e que isso foram ferramentas muito importantes na luta contra a remoção. Quando a remoção chega efetivamente, deixa de ser uma ameaça, né, e se concretiza. Nós tivemos também a construção do Plano Popular de Urbanização da Vila Autódromo, que foi uma parceria com as universidades, né, com a UF, a UFRJ, e que já é um plano construído no período de grandes ameaças de remoção, quando a remoção, começam as primeiras reuniões já na tentativa de remoção, e aí nós procuramos essas universidades, pedimos o auxílio, e aí esses técnicos, professores, vêm para cá e constroem junto com a gente o Plano Popular de Urbanização da Vila Autódromo, que não chega a ser implementado, a prefeitura ignora totalmente, mas que foi uma ferramenta das mais potentes, né? Na medida que a comunidade ia sendo removida e descaracterizado o ambiente, o prefeito ele alegava que não podia mais implementar aquele plano, então os professores, os técnicos, eles faziam uma nova versão. Então o Plano Popular ele chega até a sua 6ª versão. Isso, e no final foi completamente ignorado, não foi implementado, mas foi uma ferramenta muito poderosa. Esse Plano Popular, ele participa de um concurso internacional promovido pela Alemanha e ganha o primeiro lugar. Então ele é legitimado, ele é reconhecido internacionalmente como um plano bom, né? É um plano que foi construído junto com os moradores, então ele atendendo às necessidades da comunidade, os anseios, valorizando as iniciativas dos moradores que já haviam dado muitas respostas, né, para os problemas de moradia, como todas as favelas que se autoconstroem e que vão resolvendo seus problemas de uma forma prática, né, porque essa história de dizer que a favela é um problema, né, não, na verdade isso é uma mentira. A favela ela é uma solução, uma grande solução encontrada pela população carente para a falta, para a ausência de políticas públicas para a habitação. Então vem a autoconstrução da favela e através da favela nós conseguimos respostas para muitos problemas de urbanização na nossa cidade. Mas isso não é reconhecido, isso não é valorizado, né, porque tem a especulação imobiliária, então as áreas de favela normalmente são visadas como problemas, como causadoras de desequilíbrios, né, vamos dizer, sociais, econômicos, geográficos, mas na verdade, na maioria das vezes, são mentiras, né? Aqui não era área de risco, aqui não tinha dano ambiental e nós fomos assim, acusados disso também. Na verdade, a comunidade sempre teve uma grande preocupação com o meio ambiente. Nós tivemos, inclusive, um projeto com a Fiocruz, que era um projeto de fossa verde, porque a nossa estrutura de saneamento, nossos esgotos eram sumidouros. Então, em parceria com a Fiocruz, é feito um projeto experimental de fossa verde que é aprovado e que seria implementado. A ideia era que ele fosse implementado em toda a comunidade, a partir da captação de recurso, né, para isso. Só que isso também foi destruído pela prefeitura, que descaracterizava todo o ambiente, destruía, desmatava e nos acusava de destruição ambiental. Tivemos também parceria com a Fiocruz, a horta comunitária, fizemos uma horta comunitária, foi um projeto bem bacana. Na verdade, a comunidade era uma comunidade verde, bastante verde. As fotos aéreas, elas deixam isso muito claro, né? Dá essa visibilidade. A gente era cercado por uma espécie de um cinturão verde de árvores
a maioria árvores frutíferas. Os quintais também tinham muitas árvores, a comunidade ela plantava, os moradores tinham essa prática do plantio de árvores e a prefeitura, durante o período de remoção, ela desmatou, né, tudo. Ela cortou, acabou com a nossa fossa verde, acabou com a horta comunitária, desmatou as árvores. Foram cerca de 500 árvores cortadas, com licença para cortar, e a gente não conseguia fazer nada. De um dia para o outro, eles desmatavam completamente uma área. Então, e fazia isso nos acusando de dano ambiental, de que estava removendo a comunidade, porque o projeto dele era restauração ambiental. Uma das justificativas que eram dadas para os meios de comunicação, nas declarações, era essa, infelizmente, né? Então, a comunidade, essa resistência, ela foi sendo construída, né, tijolo por tijolo, vamos dizer assim, ao longo desses 30 anos, se preparando, lutando contra as ameaças de remoção. Quando o Rio de Janeiro é escolhido para sediar os Jogos Olímpicos, e a comunidade, a região, né, o local onde era o autódromo de Jacarepaguá, ele é definido, é escolhido para sediar as instalações do Parque Olímpico. Aí começa o nosso problema. Aí é quando a remoção realmente chega, né, efetivamente, porque foram anos de ameaça, de luta, que nós conseguimos resistir. Mas os Jogos Olímpicos, infelizmente, ele gera um recurso financeiro, um investimento financeiro muito alto do capital privado, né? Infelizmente, é importante também falar isso, porque as Olimpíadas atualmente, por onde passa, ela remove pessoas. Infelizmente, os Jogos Olímpicos, ele vai beneficiando o capital privado, né? Com essa justificativa, essa ideia de que eles promovem de legado, de construção para a cidade que cedia o evento. Na verdade, no final do evento, o que ocorre, o que a gente tem de concreto é a transferência de imensas áreas públicas para o capital privado. Grandes terras públicas são privatizadas. E é sempre escolhido áreas que estão em processo de expansão urbanística, de especulação imobiliária. Então, o capital privado entra, né, para financiar as construções, o tal do legado, e no final o que acontece é a transferência de terras públicas para o capital privado. E aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não foi diferente. Por isso, a resistência da Vila Autódromo, ela se torna tão emblemática, ela se torna uma referência na luta contra a remoção. Na história de resistência, na história da remoção, a Vila Autódromo, ela tem o seu ponto, né? Ela marca a sua presença, ela é um marco na história da remoção, tanto nacional como internacional. Internacional porque é a primeira comunidade que consegue resistir a esse processo de remoção financiado pelos Jogos Olímpicos, e ela consegue permanecer ao lado do Parque Olímpico, apesar da suntuosidade, né? Apesar de todo aquele investimento milionário que faz com que as comunidades se sintam uma formiga diante de um dinossauro que pode esmagar elas a qualquer momento, porque o investimento financeiro é milionário, é bilionário, é coisa muito alta. Mas a resistência da Vila Autódromo mostra que é possível lutar contra esse gigante e vencer, porque nós conseguimos permanecer. Mas isso não anula o fato de que apenas 20 famílias permaneceram no território. Isso não anula o fato de cerca de 700 famílias terem sido removidas.
Então, é um marco, né? Mas é um marco também na história nacional. Porque na história de remoção do Brasil, do país, nunca houve comunidade que tenha conseguido, através da resistência, ser indenizada com o preço do metro quadrado da região. Porque os primeiros moradores saem de forma muito injusta e desigual. Alguns trocam suas casas com quintal, com terreno amplo, por um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Muitos moradores saem dessa forma. Mas no final, na medida que a resistência se fortalecia e avançava, os últimos a saírem, saem tendo a oportunidade de negociar suas casas pelo valor do metro quadrado da região. É fato que eles, com esse dinheiro, eles não conseguiam comprar casas do porte do que tinham na região, porque a especulação avançava diariamente, né? Foi algo assim impressionante, nunca visto antes, né? O valor do imóvel disparava todos os dias. E a remoção da Vila Autódromo, ela é feita de uma forma muito covarde, né? Então, o que a gente tem são várias estratégias de remoção implementadas nesse território. A gente fala que são estratégias porque quando a gente vai ver, observar, analisar outras remoções, a gente vê que é um passo a passo que eles implementam. Então, são várias ações de pressão psicológica, violência física, que eles implementam. Aqui na Vila Autódromo a gente teve todas elas, eles fizeram. Eles só não atearam fogo nas casas, que é uma prática também comum na remoção. Mas as outras todas eles fizeram. Teve decreto de desapropriação, teve corte de água, de luz. As casas eram demolidas sem seguir nenhuma norma de segurança básica. Então elas eram derrubadas de qualquer jeito, sem cercar a área. Então caía pedaço de laje na casa ao lado, quebrando as coisas, telhado, danificando, paredes rachavam. E eles retiraram a iluminação das principais ruas, deixando a comunidade no escuro. Casas que não podiam ser demolidas, eles esburacavam ela toda. Então, os escombros da casa demolida eram abandonados no local. Então, no final, nós estávamos morando num território de condições subhumanas de habitação, né? Porque imagina um território com as casas separadas por escombros, com casas esburacadas, que possibilita alguém se esconder para fazer, enfim, algum tipo de violência. Ruas escuras, porque a iluminação pública removida. As ruas completamente esburacadas, por conta de máquinas passando, pesadas. O lixo, coleta de lixo foi suspensa, então a comunidade transbordava de lixo. A correspondência também foi suspensa. Decreto de desapropriação que desapropriou várias famílias. Uma dessas famílias, quando eles vêm com uma ordem para demolir a casa, e a família seria retirada, as coisas levadas para um depósito público, no caminhão da Conlurb, e a família jogada na rua. Até que ela entrasse no processo e recebesse indenização, a comunidade tenta negociar, defender a família. O que acontece nesse dia é que a comunidade é espancada pela tropa de choque da Guarda Municipal, porque era um cordão de isolamento humano em volta da casa, e a comunidade espancada. Nós tivemos um outro dia que eles cercavam, vinham com tropa de choque, cercavam uma área da comunidade. Quando saíam, haviam derrubado casas com tudo dentro, e as pessoas deixadas sem nada. A moradora chega do hospital e fica completamente desesperada, porque não tinham as coisas. E é dentro desse contexto que nasce o Museu das Remoções,
porque a resistência da Vila Autódromo, ela era toda pautada, toda desenvolvida através de ações culturais, educativas, pacíficas e artísticas. Então nós promovíamos ações culturais, festival cultural com música, teatro, poesia, capoeira, exposição de filmes, perna de pau, fanfarra, palhaçaria, aulas abertas de professores que atravessavam a cidade com sua turma para trazer aqui, para fazer visita ao território, aulas abertas. Então fazíamos visitas guiadas. Tivemos a visita de David Harvey, que veio ao Brasil e veio nos conhecer. Tivemos lançamento de livro da Raquel Ronick aqui. Então eram várias ações culturais, né, com um grupo de apoiadores imenso, porque sozinhos nós não teríamos conseguido. Essa luta, ela só é possível e a vitória acontece porque nós conseguimos mobilizar a opinião pública nacional e internacional. Vinham pessoas de outros países para nos apoiar, para nos ajudar. A imprensa internacional foi maravilhosa, divulgava o que acontecia aqui. Então, todo esse apoio da mídia alternativa, imprensa internacional, artistas que se mobilizavam, fizeram campanha pela internet, ações, inscrições nas paredes, pinturas, que possibilitou a nossa vitória. E dentro desse movimento nasce o Museu das Emoções. O Museu das Emoções é um museu a céu aberto, um museu de território, um museu que faz parte da chamada museologia social, né? O Museu das Emoções, ele nasce durante a remoção, no processo de luta, né? Ele nasce como uma ferramenta de luta, porque é isso que o Museu das Emoções é. A proposta dele, ele nasce com esse objetivo, né? Ele tem duas propostas fundamentam o Museu das Emoções. Servir como uma ferramenta de luta contra as emoções que aconteciam naquele momento na Vila Autódromo, mas também com a remoção que ocorra em qualquer território que esteja sendo removido ou ameaçado de remoção. Ele nasce com essa proposta. E também de preservação de memória. Porque durante aquele processo de remoção, o que a gente compreende é que a remoção, ela não remove só a casa da pessoa, ela remove a geografia do local, ela remove a história da pessoa. Muitas comunidades ao longo da nossa história removidas, comunidades que foram removidas, hoje existe uma dificuldade muito grande em fazer uma pesquisa dessas comunidades devido ao apagamento dessas memórias. Porque existe um apagamento, uma destruição, a destruição do território, da documentação, do registro, das memórias. Então o Museu das Emoções, ele nasce com esse objetivo, né? No dia de inauguração, ele tem uma exposição feita a partir de escombros, de peças dos escombros, coletada nos escombros da Vila Autódromo, que acabam virando esculturas, né, que fazem essa inauguração. Depois, um ano após a inauguração do Museu das Emoções, algumas peças coletadas dos escombros também da Vila Autódromo acabam sendo doadas para o Museu Histórico Nacional e que vão fazer parte do acervo do Museu Histórico Nacional, na ala de exposição permanente de História Contemporânea. Elas são incorporadas ao Museu Histórico Nacional. E no ano seguinte, o Museu das Emoções, ele já inaugura um site onde a gente tem um acervo virtual muito amplo, com documentações, teses que foram feitas, monografias, teses de doutorado, de mestrado, de várias áreas, porque a história da Vila Autódromo acaba se tornando tema de várias
pesquisas de áreas variadas, né? Nós temos um acervo de fotos imenso também, nós temos ali todos os processos, praticamente todos os processos judiciais que envolveram a Vila Autódromo, então a gente consegue reunir nesse site um acervo digital bem amplo. E a ideia é que esse acervo também, nesse acervo seja incorporado outros registros de outras comunidades que passem por esse processo de remoção. Então, isso é o Museu das Remoções, né? É um museu que hoje em dia nós temos também o nosso percurso expositivo, que é um percurso pelo território, onde nós fomos colocando placas, demarcando alguns locais que nós consideramos importantes para rememoração dessa história, né, para contar essa história da Vila Autódromo. Então nós temos vários pontos no território, nós compreendemos que tudo que está nesse território faz parte do Museu das Remoções. Como eu disse, é um museu a céu aberto, então tudo que tem ali conta, faz parte dessa história. Mas nesse percurso nós temos ruínas, pontos coisas que foram preservadas dessa história, né? Alguns elementos que compõem, vamos dizer, as rugosidades desse território para contar essa história, né? E aí, assim, para a gente, esse seminário, né, que vai falar sobre a descolonização da museologia, dos museus, né? E aí para a gente, o que seria isso, né? O que isso nós compreendemos como isso? E compreendemos que nesse processo de descolonizar os museus, a museologia social ela é fundamental, porque a museologia social é uma museologia que é feita, ela é construída a partir das iniciativas comunitárias, que na maioria das vezes elas nascem a partir da opressão do poder público, da violência, né, de apagamentos de memória. Então, que vão mobilizar as iniciativas comunitárias de forma a que organizem as suas memórias, para justamente não permitir que essas memórias se percam. Porque o que a gente percebe é que na museologia oficial acaba sendo preservado muito a ideia, a memória, os elementos culturais dos opressores, né? Dos colonizadores. Porque nós estamos falando de onde? Estamos falando, no nosso caso, do Brasil. Uma terra invadida pelo europeu, colonizada, que vai escravizar a sua população original, né, os povos originários, vai trazer uma população de outro continente para escravizar também. Depois, após a abolição, vai despejar essas pessoas pelas ruas da cidade, sem nenhuma reparação social, sem dar a essas pessoas nenhuma condição de sobrevivência. Muito pelo contrário, tentando por séculos e séculos manter essa população, essas pessoas na miséria, para que elas sirvam de mão de obra barata para atender os interesses desses colonizadores, dessa população que detém o grande capital do mundo, né? Então, a escravização acabou? A abolição, ela consegue acabar com a escravidão da população? Não, porque a população continua escravizada. E quando nós chegamos nos museus oficiais, não nos reconhecemos, não tem ali os elementos culturais dessas populações. O que nós encontramos são elementos culturais dos reis, enfim, dos colonizadores. Então, descolonizar os museus é isso, né? É trazer para o diálogo, não é acabar com elementos
culturais, de memória dos colonizadores. Não, porque isso faz parte da nossa história também. É importante que haja todos os elementos que compõem essa história, mas é importante que seja trazido para o diálogo o outro lado da história, né? É importante que a população carente, escravizada, tenha voz, que se reconheça nesses espaços. É importante que a gente leve nossas crianças nos museus para que eles conheçam a nossa história, a história dos seus ancestrais, dos seus antepassados, e que eles se identifiquem naquele espaço, para que eles se valorizem, para que haja uma identidade, uma valorização da identidade desse povo, né? Para que o pobre pare com essa ideia, pare de ser incutido na cabeça das pessoas, né? Porque é isso que eles fazem, investem nisso, né? Em colocar na mentalidade das pessoas, através da educação, da história oficial, da museologia oficial, dos monumentos da cidade, nos nomes de rua. O que a gente tem é a valorização de dominadores, de pessoas que escravizaram, que assassinaram a nossa gente. Então, descolonizar o museu é isso. É trazer para o diálogo todas as vozes que compõem essa história, que compõem esse povo, o nosso povo, a nossa gente, o nosso país. Isso é descolonizar. E a museologia social, ela é uma peça fundamental nessa história, porque ela é feita por nós, por grupos sociais que nunca tiveram voz, nunca se sentiram representados, né? Até porque a museologia oficial, ela foi feita, ela é composta por essas pessoas. O pobre não teve acesso, não tem acesso às universidades. Agora isso ainda está melhor por conta das cotas, que dá um acesso maior, mas, né, o acesso à educação, a esses espaços, essa construção museal oficial, né, e aos monumentos, enfim, a própria organização da cidade, da história e da memória do país, não foi feita por nós. Então foi feita por eles, por aqueles que detêm o capital. Então eles vão valorizar a memória deles, né? Os seus elementos culturais. Então é preciso descolonizar, é preciso dar voz a todos os grupos que compõem essa história.